A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que fica nos Salmos de número 1. Durante essa semana aí tem algumas igrejas ensinando e cultuando a Deus em prol da família, né? Refletindo sobre a responsabilidade da família, não só influenciar positivamente a sociedade, como também os seus filhos. Nós sabemos que a nossa conduta, o nosso comportamento, ele tem que ser diferente do mundão lá fora. Nós, como servos e servas do Senhor, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que transformá-lo pela renovação da vossa mente. E nós precisamos ser luz deste mundo. Nós precisamos fazer a diferença. E quando nós começamos, ou melhor, nós precisamos começar em nossa família. Nós precisamos ser luz dentro das nossas casas. Nós precisamos viver aquilo que pregamos, aquilo que ouvimos na igreja, aquilo que aprendemos através das pregações e do ensino da palavra de Deus. Nós precisamos aplicar isso em nossas casas. A nossa casa é o primeiro campo evangelístico, é o nosso primeiro campo evangelístico. E ali nós precisamos botar em prática aquilo que nós aprendemos, para assim a nossa família ser uma família abençoada. Teremos problemas? Teremos, como o próprio Jesus falou, que no mundo nós teríamos aflições. Isso engloba todos, inclusive os seus servos, né? Os cristãos. Nós sofremos, nós temos problemas aí dentro de nossas casas. Mas quando nós estamos com o Senhor e direcionado pelo Senhor, nós conseguimos resolver, nós conseguimos passar essas tribulações, essas lutas, essas divergências dentro de nossas casas, passar de uma forma bíblica, de uma forma espiritual da coisa. Nós começamos a entender melhor e passamos a lidar melhor com os problemas, né? E o texto que eu gosto muito, que nos ajuda, né, a entender essa nossa responsabilidade dentro de nossas casas, né? O que nós precisamos fazer para sermos referência como cristão dentro do nosso lar? Seja pai, seja mãe, seja filho, seja tio. Todos nós, como cristãos, nós temos essa responsabilidade de sermos referência em relação às coisas de Deus. As pessoas olharem para mim, olharem para você e dizer: esse aí é um servo do Deus Altíssimo. E o texto é no Salmos 1, é um salmo muito conhecido pelos irmãos. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não andamos de acordo com a conduta do ímpio. Nós não compactuamos com as coisas do mundo, com o pecado. Quando nós compactuamos com o pecado, sabe o que acontece? O pecado invade a nossa casa. Tem muita gente, tem muitos lares que querem adorar a dois senhores. Isso não vai funcionar. Lares de cristãos que entra bebida alcoólica, lares de cristãos que as pessoas ouvem músicas pornográficas, músicas terríveis que não vai edificar em nada, muito pelo contrário, vai influenciar as nossas crianças dentro de nossas casas. Palavrões que são falados dentro de casa, palavra torpe, briga, gritaria. Isso tudo traz maldição para dentro da sua casa, traz má influência para dentro da sua casa. Então, o que você é dentro da igreja, você precisa ser dentro da sua casa também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Nós não podemos ser igual aos ímpios, meus irmãos. Se alguém vem para dentro da sua casa, tem que entender que você é cristão. As pessoas têm que respeitar. Você é cristão, na tua casa não vai entrar qualquer coisa. Os seus filhos, que estão sob a sua responsabilidade, também têm que respeitar. Não pode trazer qualquer coisa para dentro de casa. Por isso que é importante nós sermos a diferença. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos que andar na contramão dos ímpios.
na contramão dos ímpios. Nós temos que andar de acordo com os princípios bíblicos. E aí sim, em toda a Bíblia ensina isso. Se nós formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. Ele nos abençoará. Ele conduzirá a nossa vida. Versículo de número 2. Ainda no versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Nós não participamos de qualquer coisa. Nós não compactuamos com qualquer coisa. Às vezes a gente não vigia, né? E a gente entra, às vezes, numa rodinha determinada. Isso pode acontecer dentro da sua casa e influenciar os seus filhos. Você convidar certos amigos para a sua casa e você acabar se envolver com determinado tipo de conversa que vai trazer problema. Vai trazer problema. Então, o ímpio, quando chegar na tua casa, ele tem que se sentir constrangido em fazer qualquer tipo de piadinha, em fazer qualquer tipo de insinuação. Ele vai tomar cuidado até com as palavras dele. Se ele fala palavrão lá na casa dele, na sua casa, ele não vai falar. É isso que o texto está dizendo. Nós não podemos compactuar com nada. Nós não podemos caminhar junto com essa turma. Nós não podemos concordar com essa turma, com o comportamento deles. Muito pelo contrário, nós temos que condenar. Versículo 2. Antes ter seu prazer na lei do Senhor e na lei medita dia e noite. Eu poderia parar por aqui. O versículo 2 diz tudo. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ser abençoado? Você quer que seus filhos sejam abençoados? Então viva isso. Tenha seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Muitos dos nossos erros acontecem porque não vamos para as Escrituras. Buscar nas Escrituras, resposta nas Escrituras. Uma família abençoada, uma família firmada na rocha, é a família que vive os princípios bíblicos, que medita na lei do Senhor todos os dias, que tem a palavra de Deus como referência, como a última palavra. A nossa constituição do céu, aqui ó, a palavra de Deus é a nossa constituição do céu, é a palavra final. Está acima da Constituição brasileira ainda. É a nossa Constituição, a Constituição do céu. Se nós seguirmos essa Constituição, seremos abençoados. Vem Josué capítulo 1, que Deus falou para ele: ó Josué, tome cuidado de fazer tudo que meu servo Moisés tem te ensinado. Ensinado o quê? Ensinado a lei, ensinado as coisas de Deus, os princípios de Deus. E dela não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porque se assim o fizeres, onde você botar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado. Portanto, ser forte e corajoso. Não desanimes. Nós não podemos desanimar. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo vai tentar influenciar a sua casa. O mundo vai tentar influenciar a sua família. Mas não podemos abrir mãos dos nossos princípios. Nós temos que ser firmes. Porque muitos estão sendo levados muitos estão sendo influenciados, né, por esse mundo pecaminoso. Estão tornando, o pecado virou uma coisa relativa. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, as pessoas dizem: não é bem assim. Mas eu e você, nós temos que ser firmes. Não, é pecado e na minha casa não vai entrar. Eu não quero esse tipo de coisa na minha casa. Na minha casa tem que entrar aquilo que vai edificar. Na minha casa tem que entrar, como diz em Filipenses 4.8, na minha casa só vai entrar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Se tiver algum louvor, se for glorificar a Deus, isso sim é o que vai ocupar a mente minha e da minha família e dos meus filhos. Tudo que é bom, tudo que é puro e tudo que é verdadeiro. E quando nós meditamos, o texto aqui, quando está falando ter prazer na lei do Senhor, isso dá um sentido de obediência. Né? Aquele que tem prazer, ele obedece, ele vive, ele pratica. Ele pratica aquilo que ele lê nas Escrituras, aquilo que ele aprende aqui nas Escrituras. Ele pratica, ele coloca em prática. Aí versículo 3. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujos seus frutos dão na estação própria e cujas as folhas não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido.
será bem sucedido. Agora é necessário viver, é necessário meditar na lei do Senhor, é necessário praticar. E quando nós não fazemos isso, tem consequência. É por isso que há muitos lares destruídos, há muitas famílias destruídas. Porque sabe quais são as consequências para quem não medita, para quem não vive, para quem não pratica a palavra do Senhor? Versículo número 4. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Medita na lei do Senhor. Provérbios 22, um texto muito clássico, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu poderia parafrasear esse versículo e dizer: ensina a sua família num caminho que deve andar, e quando forem velhos, não se desviarão dele. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na minha vida e na sua vida, nos dando sabedoria para podermos conduzir a nossa família na presença do Senhor. E assim, possamos dizer, assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.